Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, para sempre. Olá, graça e paz. Estamos nesse momento de adoração, de louvor, de culto ao nosso Deus. Estamos dando início dessa adoração comunitária, nessa nossa live. Você em sua casa participando conosco. Eu quero ler a palavra de Deus no Salmo de número 84. Quero ler os primeiros 3 versículos. E depois, após isso, eu quero fazer uma oração. Diz assim a palavra de Deus. Salmo 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Quero, nesse momento, fazer uma oração. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade de nós estarmos aqui, ó Deus, para ministrar a Tua palavra, neste culto de louvor e adoração ao Senhor. Ó Deus, que nós reconhecemos a Tua glória, reconhecemos o Teu poder, reconhecemos, Deus, a Tua majestade. Reconhecemos também, ó Deus, que somos pecadores, falhos, temos errado, temos pecado contra o Senhor, pecado contra o nosso próximo.
Ó Deus, que em nome de Jesus, a Tua palavra diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Por isso, Pai, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores, mas também, ó Deus, reconhecemos que o Espírito Santo, Senhor, foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, e por isso o Espírito Santo também diz, ó Deus, a Tua palavra, que Ele santifica as nossas almas, é primícias, é o selo, é o penhor. Ó Deus, nós rogamos que, em nome de Jesus, a cada dia, sejamos convencidos dos nossos pecados, sejamos instruídos na Tua palavra, ó Deus, para cada dia sermos melhores, para o louvor e glória do Senhor. Ó Pai, essa é a minha oração, adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, graças a Deus, louvado seja Deus. Deus é gracioso, Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus pela sua vida. Nesse momento nós vamos ouvir uma canção e após essa canção eu quero ministrar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Não esquecemos de Tua cruz, meio de graça e reconciliação, único caminho de volta para o Pai. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Em densas trevas brilhou Tua luz. Tu és de Deus a real revelação. Por isso estamos aqui. Tu tens o centro do nosso encontro, tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-Te e engrandecer-Te. Recebe a honra, recebe a glória. Tu tens o centro do nosso encontro, tens as primícias, todo louvor. Vamos servir-Te e engrandecer-Te. Recebe a honra, recebe a glória, recebe o amor. Tu és Senhor. Nossos olhos estão em Ti, Jesus. Após essa canção, eu quero ler a palavra de Deus na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, do versículo 5 até o versículo de número 12. E assim nós estaremos fazendo o encerramento de uma série de exposição que nós fizemos na primeira epístola de Pedro. Diz assim então a palavra de Deus. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros. Cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar.
Resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Quero mais uma vez orar em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nós queremos mais uma vez orar ao Senhor, agradecidos por Tua bondade, Deus, por Tua misericórdia, de nos dar, ó Pai, o privilégio de adorarmos o Senhor em comunidade, de estarmos, ó Deus, com os irmãos nesta hora, mesmo os queridos em suas casas, ó Deus, estarmos juntos em um só pensamento, um só propósito, ó Deus, de buscar a glória soberana, excelsa do Senhor. Ó Pai, a minha oração é que o Senhor esteja cada dia curando os enfermos, ó Deus, sarando a alma aflita e o coração angustiado. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, derrame graça, misericórdia. Que o Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, ministre o bálsamo santo nos corações aflitos, nos enlutados, ó Deus, naqueles que, porventura, se encontram angustiados e desesperançados. Ó Deus, que a Tua palavra, nesta hora, seja a palavra gloriosa na mente, descendo para o coração, meu Deus e Pai, para produzir frutos, para louvor e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero dizer para você que vivermos nesse mundo conforme a palavra de Jesus Cristo, nós darmos a outra face àquele que nos fere, ou nós estarmos andando com pessoas, mesmo que elas nos agridam, mesmo que elas tentam nos diminuir, e mesmo que elas tentem se colocar acima de nós. E no mundo que nós vivemos, embora a lei diga que os homens que todos são iguais perante a lei, mas nós sabemos que muitas pessoas tentam viver acima da lei, muitas pessoas tentam desprezar, menosprezar outras pessoas. E aí nós vivemos nesse mundo muitas vezes humilhados, ultrajados, não é? Mas onde está a nossa esperança diante de ações tão complicadas? Como que nós devemos nos comportar? O que a palavra de Deus, nesse texto que nós acabamos de ler, como que a palavra de Deus, o que a palavra de Deus espera de mim e de você nesse contexto o qual eu estou narrando e fazendo a explanação das Escrituras na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 11. Portanto, eu quero dizer para você que o apóstolo Pedro, ele encerra a sua primeira carta dando vários conselhos a classes diferentes de indivíduos. Pessoas que foram chamadas para viver com responsabilidade mesmo em meio ao sofrimento. Nos versículos 1 ao versículo 4 do capítulo 5, nós ministramos essa palavra aqui para você, fala acerca dos líderes, acerca daqueles que foram colocados para liderar outras pessoas, como eles deveriam liderar, como eles deveriam se portar. E a palavra de Deus é bem clara quando diz, não por ganância, não por obrigação, né? Porque sabendo que tem um supremo pastor, que é Jesus Cristo, o qual nós, líderes, devemos prestar contas, e como nós devemos cuidar do rebanho. E aqui do versículo 5 até o versículo de número 11, o apóstolo Pedro ele volta os seus olhos para os jovens. Aqui, possivelmente, o apóstolo Pedro está falando a uma liderança mais jovem, ou aqueles que estavam em treinamento, ou também pode estar colocando, como a epístola de João trata, né, os jovens, ou aqueles que são mais novos na fé. Mas o que importa para mim e para você, à luz das Escrituras, vivendo com esperança, nós devemos então, como nós vamos viver? Vivendo em humildade e esperança. Como que eu posso viver em humildade e esperança
no contexto de mundo? Em primeiro lugar, vivendo em humildade e esperança, sendo humildes uns para com os outros, é o argumento do apóstolo Pedro no versículo 5 e versículo 6. Porque entendemos que a vida do cristão ela é caracterizada e deve ser caracterizada pela humildade em todos os aspectos. E nas relações interpessoais, eu quero dizer também que nesse sentido, a palavra de Deus é bem clara ao usar a expressão cingir, está claramente colocando que nas relações interpessoais, a humildade não é natural a ninguém. Por isso, o apóstolo Pedro usa a expressão cingir, ou seja, algo como uma roupa que devemos vestir. Se nós olhamos para as Escrituras, desde o Velho Testamento, por exemplo, no capítulo 3 do livro de Gênesis, quando a serpente tenta a mulher pega do fruto e dá ao seu marido e ele come, a proposta ali era para que eles fossem iguais a Deus. Então, nesse sentido, nesse aspecto, a demonstração que havia naquele momento e o desejo tanto de Eva e Adão, quando eles comem do fruto, era de ser igual a Deus, ou seja, ter uma independência de Deus, ou ser igual a Deus no sentido da sua ambição e do seu desejo. E assim, queridos, então, a palavra de Deus ela é clara quando diz em Provérbios, capítulo 3, verso 34, que Deus ele zomba dos que zombam dele, mas ajuda os humildes, ele dá graça aos humildes. Então, sendo assim, devemos ser humildes uns para com os outros, mesmo que essa humildade não seja recíproca. Se nós devemos ser humildes uns para com os outros, mas a palavra de Deus não está dizendo que eu devo ser humilde apenas com quem é humilde comigo. É claro no texto que está trazendo como uma ordem, como uma ordenança, o fato e a ação de nós sermos humildes. Se nós então queremos viver ou vivendo com esperança neste mundo, ou vivendo neste mundo com esperança, devemos então ter essa postura sendo humildes. Em segundo lugar, vivendo em humildade e esperança, eu preciso então lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então é claro também no versículo 7 que o texto está dizendo para nós lançarmos a nossa ansiedade sobre Deus, porque ele tem cuidado de nós. Então, nesse sentido, como é bom experimentarmos o cuidado de Deus. O alívio de Deus da ansiedade está ligado à convicção que eu e você temos do cuidado de Deus e de que Deus cuida de nós. No Velho Testamento, no Salmo capítulo 55, versículo 22, diz assim: entrega os seus problemas ao Senhor e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. E o apóstolo Paulo, se referindo ao assunto da ansiedade, no capítulo 4 da sua epístola aos Filipenses, versículo 6 e versículo 7, o apóstolo Paulo ele nos diz o seguinte: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido, ou seja, com ações de graças. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Então, a nossa ansiedade, os nossos anseios, os nossos desejos, além de nós sermos humildes uns para com os outros, eu devo lançar diante de Deus a minha ansiedade, porque não é a minha força que vai me dar a vitória, não é a minha capacidade que vai me dar a vitória, não é a minha inteligência ou sabedoria que vai me dar a vitória. Então, a Bíblia também diz que Jesus falando no capítulo 15 de João, dizendo que sem Ele nós nada podemos fazer. Então, portanto, meu querido, meu irmão, minha irmã, vivendo em humildade e esperança, nós precisamos então ter essa atitude de lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Olhando para as Escrituras,
é muito claro também quando Deus concede o maná dia a dia. E o que você e eu precisamos entender acerca do maná? O maná era dado dia a dia e no sexto dia dava dobrado para que no sétimo dia houvesse descanso. Então, todos os dias eles deveriam sair para colher o maná e no sexto dia eles colhiam 2 porções para que no sétimo dia não precisasse colher. Então, queridos, Deus todos os dias sustentou aquele povo até que eles entrassem na terra prometida. E a palavra de Deus em Deuteronômio, Moisés relatando e falando sobre os feitos do Senhor, ele diz que as roupas não se desgastaram, as sandálias não se desgastaram. Significa que Deus sustentou quando a Bíblia diz que saíram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. A palavra de Deus diz que eles comeram, eles se fartaram, não faltou água. Durante o dia tinha uma coluna, uma nuvem que protegia do sol. E durante a noite, nos frios da noite, havia uma coluna de fogo que os aquecia. E Deus ia com o anjo do Senhor à frente deles para desbaratar os inimigos. E Deus então leva aquele povo de forma segura até a terra prometida. Assim também, comigo e com você, Jesus Cristo, ele é o nosso bom pastor. E a Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nesse aspecto nós temos que ter essa esperança, sabendo que Deus cuida de nós, dos seus sonhos, dos seus projetos, das suas aspirações. Eu sei que muitas vezes nós nos encontramos abatidos. Eu sei que muitas vezes nós acordamos desanimados e quase que nós saímos arrastados da cama diante de tantas lutas e aflições. Mas eu digo para você, há esperança. Deus tem trazido, Deus tem cuidado de você. Então, viver em esperança, nós precisamos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. E terceiro e último lugar, vivendo com humildade e esperança no mundo, vivendo em humildade e esperança, tem a ver também, queridos, com a nossa atitude, conforme as Escrituras, no versículo 8, versículo 9, nós devemos estar alerta e resistir ao diabo, e isso pela fé. A Bíblia diz no versículo 8, versículo 9, que o diabo ele anda em nosso derredor, procurando uma presa para tragar. Então esse conselho dado ao apóstolo Paulo, melhor dizendo, esse conselho dado pelo apóstolo Pedro, é para todos os cristãos, que todo cristão deve se manter alerta, porque Satanás está sempre a postos para fazer as presas. Ele é como um leão que ruge, ou como um leão rugindo. Esse rugido é a expressão da sua ira, da sua fúria, motivado pelo desejo de devorar, desejo de estraçalhar os cristãos. Se você olha, temos vários filmes acerca da ação dos felinos, como que eles agem de forma sorrateira, como que eles chegam sem que as presas percebem. E quando a presa menos espera, ele ataca. Então, aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo acerca da ação do diabo como leão, ou seja, ele está sempre à espreita, ele está em nosso derredor. Mas louvado seja Deus, porque a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, mas nesse aspecto, Satanás, ele quer nos destruir. Ele é como o leão que quer destruir a presa, quer estraçalhar a presa. Mas nós devemos assumir uma atitude de fé. Porque em Jesus Cristo nós somos mais que vencedores. Porque em Jesus Cristo nós somos vitoriosos. Porque em Jesus Cristo, diz a palavra de Deus que quando Cristo foi à cruz, ele expôs Satanás à ignomínia. Então, nesse sentido, Jesus Cristo, ele destronou Satanás, ele amarrou o valente. Você e eu, nós não temos poder para vencer esse leão que é o diabo.
a parte de Jesus não há força em nós, a parte de Jesus não há poder em nós para resistir, mas por causa de Jesus, por meio de Jesus, no nome de Jesus, você tem condição em Jesus Cristo, pela fé, de resistir ao diabo e ele vai fugir de você. Mas eu quero, meu querido, minha querida, deixar para você algumas aplicações para você e para mim nesta oportunidade. A primeira aplicação que eu deixo para mim e para você é que tenhamos a certeza que Deus nos chamou para a glória eterna. Percebam que lá no capítulo 1 da Epístola de Pedro, ele está falando que nós somos guardados em Jesus Cristo. Nós fomos regenerados por uma viva esperança. Algo que não se corrompe com o tempo. Algo que não pode se apagar com o tempo. E essa herança, essa bênção, ela está guardada nos céus. Que nós somos guardados no céu para nós, que pela fé somos guardados pelo poder de Deus. Então, queridos, mesmo em lutas e dores e sofrimentos, você está reservado para a glória eterna. Jesus Cristo, quando antes era assunto aos céus, no Evangelho de João, capítulo 14, ele dialogando, consolando, confortando os seus discípulos, ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou lhe teria dito, mas vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então percebam, queridos, que Jesus Cristo, ele veio para nos resgatar, ele veio para nos dar esperança, ele veio para nos dar a vitória, e ele voltará para nos levar para estarmos para sempre com o Pai. Então, essa é a certeza que eu tenho, mesmo que em lutas, aflições, mesmo que o diabo queira destruir a minha vida, mas eu e você em Jesus Cristo estamos reservados para a glória eterna. E Efésios capítulo 6, do verso 1 ao versículo 10, fala muito claro acerca da batalha espiritual que nós estamos travando. Ele diz, o apóstolo Paulo, que a nossa luta não é contra carne, contra sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestes. Então, sendo esta batalha, nós fomos revestidos com a armadura de Deus, mas nós devemos em todo tempo, em toda hora e todo momento estarmos em oração, porque pela oração, no nome de Jesus, pela fé, nós vencemos o inimigo por causa de Jesus Cristo, porque ele destronou Satanás, ele amarrou o valente, e ele tem então Satanás debaixo do seu poder, e no nome de Jesus, nós nos apropriamos dessa verdade. Em segundo lugar, tenhamos a certeza que, do ponto de vista da eternidade, os nossos sofrimentos é por pouco tempo. O versículo 11 é muito claro para mim e para você, quando diz, se por pouco tempo. O versículo 6 do capítulo 1 de Pedro, nós já expusemos esse texto, diz o seguinte, nisso exultais, se necessário por breve tempo, sejais contristados por várias provações. Então compreenda, queridos, que nesse aspecto da palavra de Deus, do ponto de vista da eternidade, o sofrimento que nós temos nessa vida é por pouco tempo, mas eu sei que dói, porque nós sofremos juntos, nós entristecemos, nós choramos, nós nos abatemos, nós nos sentimos ultrajados, nós nos sentimos injustiçados, é um sentimento próprio que você e eu temos das injustiças que praticam contra nós, daquilo que as pessoas falam contra nós, ou aquilo que as pessoas agem contra nós de forma maldosa, mas eu quero dizer que a glória eterna é gloriosa, maravilhosa, então do ponto de vista da eternidade, o seu e o meu sofrimento é por pouco tempo, mesmo que eu e você estejamos tristes ou abatidos, mas você não está destruído, conforme diz a palavra de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz assim, eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. Romanos 8, versículo 18. E por fim, em terceiro e último lugar, tenhamos a certeza de que o Deus que nos chamou para a sua glória, conforme o versículo 11 e 12, ele nos restaurará, fortalecerá, confirmará e estabelecerá seus filhos
compensando todos os danos e sofrimentos enfrentados. Vou repetir. Tenhamos a certeza de que o Deus que nos chamou para a sua glória, Ele nos restaurará, fortalecerá, confirmará e estabelecerá os seus filhos, compensando todos os danos e sofrimentos enfrentados. Então, meu querido, em nome de Jesus Cristo, Deus é aquele que produz no meu e no seu coração essa certeza de que Ele está nos guardando, sustentando, Ele há de nos restaurar, de nos fortificar. Portanto, eu quero, em nome de Jesus, dizer isso para você nesta noite, nessa oportunidade. Eu quero dizer que, às vezes, se você está padecendo, sofrendo, tenha a humildade que Jesus Cristo teve, você e eu devemos ter. Eu sei que não é fácil, é doído sofrer as injustiças, as afrontas, mas devemos viver nesse mundo com esperança. Vivendo nesse mundo com esperança significa que eu estou sendo humilde para com os outros. Significa que eu estou lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Significa que nós estamos alertas e resistindo ao diabo pela fé. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado, Pai, por esta hora e esta oportunidade que nós estamos tendo da ministração da Tua Palavra. Meu Deus e meu Pai, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos enriqueça com a glória eterna, com a bênção gloriosa, meu Deus, que nos é trazida em Jesus Cristo. Ó Deus, mesmo em lutas, dores e sofrimentos, ó Pai, nos dê a humildade de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo diz, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Mesmo quando Jesus Cristo foi ultrajado, Ele amou. Mesmo quando Jesus foi ultrajado, Ele não revidou. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos ensine, ó Deus, a ter o sofrimento como uma oportunidade de crescimento. Ó Deus, mas eu sei que o Senhor nos guarda, eu sei que o Senhor nos sustenta, eu sei que o Senhor nos fortalece. E por fim, ó Deus, nós já somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo e nada pode mudar essa realidade. Mas às vezes, ó Deus, isso dói, isso machuca. Mas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fortaleça a nossa fé, inunde, ó Deus, o nosso coração de esperança. Essa, ó Deus, é a minha oração em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, antes de nós encerrarmos este momento, eu quero convidar você para assistir todos os sábados às 18 horas pela Goiás É Mais TV, o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva. E aos domingos também, pela Goiás É Mais TV, às 18 horas, o culto Boas Novas, direto do espaço Boas Novas. Eu quero dizer para você que no dia 6 de dezembro, às 18 horas, nós então estaremos iniciando os cultos presenciais no espaço Boas Novas, culto de Santa Ceia. Você é o convidado de Jesus, você é o meu convidado para nós então darmos início aos cultos presenciais da Igreja Presbiteriana Boas Novas. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Amém.